esse mês de abril, podemos assim dizer que é o início de toda a nossa história. Nós só estamos aqui exatamente por essa data tão especial, da qual nós comemoramos agora no mês de abril, que é a Páscoa. E eu queria saber de vocês, quando nós falamos de Páscoa, o que vem à cabeça de vocês? Por acaso vem coelhinho? Ou vem ovo de Páscoa? O que vem na mente de vocês? Pois eu vou contar para vocês hoje a verdadeira história da Páscoa. E isso não tem como não falar da história da Páscoa se nós não fôssemos lá atrás, no Egito, isso mesmo, lá no Egito, onde o povo de Deus era escravizado. Escravizado? O que é ser escravizado? Eles eram mantidos em trabalhos forçados. Tinha um rei, que era o Faraó, que mantinha todo aquele povo num trabalho duro e num trabalho árduo. E aí, o que nós vivemos numa prisão também. Não é só o povo do Egito, nós também vivemos numa prisão. E aí, como, Tia Su? Nós vivemos também presos no pecado, da qual faz com que o nosso coração permaneça assim, olha, triste. Mas, o que é pecado, Tia Su? Pecado é tudo aquilo que eu sinto. Pecado é tudo aquilo que eu falo. E também o que eu penso. Pecado é tudo o que eu faço, o que as minhas mãozinhas andam pegando, aonde os meus pezinhos andam passeando. Pecado é tudo aquilo que eu escuto e também tudo aquilo que eu vejo. O que música eu estou ouvindo? O que música ou o que eu estou assistindo na TV? O pecado, ele nos aprisiona. O pecado nos afasta de Deus. E é por isso que lá no Egito o povo vivia numa prisão. A palavra de Deus diz lá no livro de João 8,4, ele diz assim, olha: se, pois, o Filho verdadeiramente vos libertar, vocês sereis salvos. Isso mesmo. O que aconteceu então? Lá no Egito, quando o povo de Deus estava sendo escravizado, o povo queria a liberdade. Todos nós queríamos, os que estavam lá, o povo hebreu queria ser livres. Mas isso não era possível, porque Faraó não permitia. Até o dia em que Deus levantou uma pessoa chamada Moisés para libertar aquele povo. Mas o coração do Faraó era duro. O coração do Faraó estava ali enrijecido e não deixava o povo de Deus sair da terra do Egito. Mas um dia, Moisés ia falando, e Faraó não permitiu que o povo que o povo saísse lá do Egito. Então, Deus começou a enviar pragas lá e destruía várias coisas. E mesmo assim, Faraó não permitiu. Mas Deus havia prometido para Moisés. Deus tinha uma união com o povo. E uma aliança com o povo. E Deus iria libertar. E foi através de um anjo da morte que passou, da qual ele iria passar pelo Egito e ia matar todos os primogênitos, desde os primogênitos da parte na casa do faraó, como na casa dos servos, como também os primogênitos dos animais. Iam passar um anjo, e ia ser um dia de muita dor, ia ser um dia de muito choro e tristeza ali no Egito. Mas Deus pediu para que o povo dele matasse um cordeiro da qual o sangue dele fosse aspergido na porta.
E foi através desse cordeiro, desse sangue que protegeu eles ali no Egito, que todo o povo foi liberto. Agora pensa na alegria, olha, pensa na alegria daquele povo saindo ali do Egito rumo à terra prometida. Que alegria deve ter sido depois de tanto tempo sendo escravizado, por quase 400 anos sendo escravos ali no Egito. E eles viviam ali, em sofrimento. A mesma coisa é Deus conosco. Pensa na alegria de nós que somos pecadores. E uma pessoa, Jesus Cristo, vem e morre na cruz para poder livrar-nos dos nossos pecados, e nós somos salvos. Lá em Lucas 15:7, diz que há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Então, se você é um pecador, mas se arrepende dos pecados, há alegria no céu. E nós podemos ser livres da prisão que nos prendia na morte, uma morte eterna. Mas o Senhor nos deu essa alegria de podermos ser livres. E lembra que eu falei do cordeiro? Esse cordeiro aqui, olha, esse cordeiro tinha que ser um cordeiro puro, tinha que ser um cordeiro limpinho, sem mancha alguma, da qual os hebreus iriam matar, e o sangue dele eles iriam colocar nos umbrais da porta. Mas por que colocar sangue nos umbrais da porta? Porque a partir do momento em que o anjo da morte passasse ali para matar o primogênito, quando aonde estivesse sangue, esse anjo iria passar por cima, não iria entrar na casa de quem tiver, da casa onde estivesse sangue. E foi exatamente o que aconteceu. E é exatamente por isso que se chama Páscoa, que é a passagem, o passar por cima. O anjo da morte passou. Mas todo o povo de Deus, da qual estavam ali, com aquele sangue aspergido nos umbrais, eles foram salvos. E Faraó ficou sabendo então. Faraó ficou sabendo que toda a casa de Hebreu não teve choro. Foi somente nas casas egípcias que teve choro e clamor naquela noite, porque deve ter sido um dia muito triste. Então, essa alegria que cada um deles sentiram foi algo maravilhoso, foi algo tremendo. E também, gente, tem uma outra coisa que eu queria falar para vocês a respeito do Cordeiro. Jesus, hoje, Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós já nascemos com o pecado. Nós mesmos sem querer, a gente acaba cometendo coisas que nos afastam do Senhor. Lembra? Eu penso, só de pensar eu já estou pecando. Mesmo assim, o Senhor, Deus, enviou Jesus Cristo para morrer por mim e por você. Ele é o Cordeiro Pascal que veio puro, sem mancha, sem pecado algum, para morrer por mim e para morrer por você. E por causa disso, nós estamos livres das amarras do pecado. Nós podemos ter a vida eterna. Nós só precisamos crer em Jesus Cristo. Mas sim, Jesus Cristo morreu? Sim, ele morreu. Mas ele não ficou morto. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. Isso mesmo, ele ressuscitou. E por causa dele ter ressuscitado, nós temos o direito, nós temos uma vida nova. Basta nós crermos, confessar os nossos pecados, para que nós possamos ter essa vida nova. Nova criatura nós
somos. Assim como o povo lá do Egito, quando eles foram livres, passando ali pelo mar, rumo à terra prometida, eles também estavam rumo a algo novo. Tinha algo novo para eles, uma terra nova para eles. Eles estavam cheios de expectativas para poder viver, porque o sangue do Cordeiro o permitiu. Assim como também o sangue de Jesus permite eu e você podermos ter a vida eterna. Basta a gente ser obediente, assim como aquele povo estava lá no Egito. Eles obedeceram, eles passaram ali nos umbrais da porta. E é muito interessante essa passagem do Cordeiro ali, que permitiu com que eles estivessem essa vida nova. É que a história de Jesus, ela foi tão importante. Jesus foi uma pessoa tão maravilhosa que o tempo se dividiu no antes dele e depois dele. Você tem ideia de que coisa linda é o nosso Jesus? Por conta dele, o tempo se dividiu. E também por causa dessa passagem, dessa liberdade que o povo teve lá no Egito, que passou-se a contar dias, meses, ano, o tempo começou a contar a partir dali, de tão importante que foi a presença deste Cordeiro sem pecado, imaculado, morrer, ter derramado o sangue dele por nós. E outra coisa eu queria falar para vocês a respeito do anjo. O anjo da morte passou lá no Egito e anunciou aquela morte, foi passando e matando todos os primogênitos. Lá no Egito teve o anjo da morte. Mas ali nos tempos de Jesus, um anjo anunciou vida. Quando Maria chegou ali, quando as mulheres foram até o sepulcro onde Jesus estava. E ali as mulheres, elas iam preocupadas. Onde será? Como será que nós vamos remover aquela pedra? Porque eles precisavam preparar o corpo de Jesus. Então, quando eles chegaram ali, eles encontraram a pedra removida. Jesus já não estava mais ali, Jesus estava vivo. E esse anjo disse para elas: aquele que vocês procuram não está mais aqui, porque ele ressuscitou, que algo extraordinário aconteceu. E tem uma coisa muito linda: a Páscoa, ela aponta para duas maravilhas. No passado, os hebreus foram libertos da escravidão. E hoje, no presente, Jesus livra você e eu da escravidão. E também, gente, quando Jesus ressuscitou, ele disse que ele ia preparar um lugar lá no céu. A casa do meu pai tem muitas moradas, assim está escrito na palavra do Senhor. Lá tem muitas moradas, em João 14, 2 e 3. E eu vou preparar um lugar. E o nosso Deus não é um Deus que mente. Ele diz que ele vai, mas que ele vai voltar. Ele vai voltar para buscar a mim e a você. Mas para que isso aconteça, nós precisamos ter uma experiência com o Senhor. Sabe aquela experiência de orar? Sabe aquela experiência de clamar a Deus? Hoje nós sabemos que Deus é maravilhoso, nós sabemos que Deus é lindo, porque a gente ouviu dizer as maravilhas que ele fez no Egito. Nós ouvimos dizer maravilhas que Deus fez na vida de João. Nós ouvimos dizer maravilhas porque Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou Lázaro morto depois de dias. Jesus curou a mulher do fluxo de sangue. Jesus fez maravilhas. Jesus curou a minha vizinha, Jesus curou a sua vizinha. Mas você quer só ouvir o milagre que Jesus fez através dos outros? Eu creio que essas pessoas que viveram a maravilha, que tiveram a experiência de ter Jesus sendo tocado ali na vida deles, eles tiveram experiência.
e você. Para você ter a sua experiência com Deus, você precisa orar, você precisa buscar. E para isso, você precisa reconhecer que Jesus é o Filho de Deus. Você precisa reconhecer que foi através do amor dele na cruz do Calvário, ele pôde hoje nos trazer vida e vida eterna, vida com abundância. O amor de Deus, ele é tão grande para conosco, que ele enviou o Filho dele, Jesus. O Filho dele, Jesus, ainda bebê, ele veio como um homem. E ele morreu. E o sangue de Jesus derramado na cruz levou todas as nossas tristezas, levou todo o pecado, levou toda a doença, tudo aquilo que, as dores, o ódio, tudo aquilo que tem dentro do nosso coração, que nos afasta do Senhor, através do sangue aspergido na cruz, nós somos livres. E hoje, depois que ele ressuscitou, nós podemos orar e pedir para Deus, para que ele entre no nosso coração. Você pode orar e pedir para o Senhor perdão através dos seus pecados, porque é através da nossa confissão, é através de quando nós abrimos a nossa boca e confessar os nossos pecados, nós podemos ser chamados filhos de Deus. E o amor de Deus, ele foi tão grande, mas tão grande, como diz lá no livro de João 3,16. Todo mundo sabe, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse foi o amor de Deus para conosco. Pensa, que amor é esse? Um amor muito grande, capaz de entregar o Filho dele, Jesus Cristo, para morrer naquela cruz, para salvar o meu e o seu pecado. E por causa da atitude de Jesus, nós podemos ser livres, libertos. Quando eu estava ali aprisionado no pecado, hoje não estou mais. As correntes romperam. Tudo aquilo que me prendia já não me prende mais. Se era mentira, eu parei de mentir. Se era dor, se era tristeza, se era raiva que eu tinha dentro do meu coração, Jesus libertou. Mas você precisa ter essa experiência com ele. Você precisa clamar a Jesus. Você precisa se derramar na presença dele, para que ele possa se fazer presente na sua vida, para que a verdadeira Páscoa seja na sua casa, na sua família. E até hoje nós comemoramos, assim lá no povo hebreu, nos judeus, em qualquer lugar do mundo, se comemora a Páscoa. Mas não a Páscoa de coelhinho, não a Páscoa de chocolate, não. Essa Páscoa é uma Páscoa comercial. Nós precisamos entender que o verdadeiro sentido da Páscoa foi a passagem de Jesus aqui na terra como homem, como Deus e também como homem. Um Deus que se esvaziou de si e entregou a vida dele para morrer por mim e para morrer por você. E isso sim é a verdadeira Páscoa, a liberdade que nós temos para que eu e você pudéssemos herdar a verdadeira Páscoa, pudéssemos herdar a vida eterna, mas nós precisamos entender o verdadeiro sentido da Páscoa, que foi o amor de Deus para conosco. Que amor é esse? Eu quero agora, neste momento, que você feche os teus olhos aí na sua casa, você criança, você mamãe, e ore junto comigo. Se você ainda não entendeu, mas que precisa entender, você ainda que não viveu a experiência com Jesus, mas deseja viver, o primeiro passo que você tem que dar, além da leitura da palavra de Deus, deste livro tão precioso, é a oração. É você chegar e conversar. A gente só conhece o melhor amigo da gente quando a gente senta lá na escola e bate o maior papo com ele, não é verdade?
Então, para a gente conhecer o nosso verdadeiro amigo, que é Jesus Cristo, é somente quando a gente ajoelha e bate um papo com Ele. E agora eu quero chamar você para bater um papo com Jesus, juntinho comigo. E aí você, na sua casa, você pode estar repetindo esta oração comigo. Senhor, meu Deus, meu Pai querido, eu quero te apresentar agora, Senhor, todas as pessoas, crianças, adultos, tias, que estão nos assistindo em casa. Pai, que eles possam entender o verdadeiro sentido. Pai, se porventura algum deles aí ali, Senhor, em casa, na sala, no quarto, aonde estiver, ainda não recebeu, que eles possam, Senhor, abrir o coração dele para entender, Senhor, que o Senhor é aquele que morreu por mim, que derramou o sangue precioso. E hoje, repita comigo, você que está na sua casa, hoje eu te aceito, Jesus, como meu único e suficiente Salvador. Eu creio que tu és o Filho de Deus, aquele que veio a este mundo sem nenhum pecado e morreu para me salvar. Deus, através do teu Filho amado Jesus Cristo, venha se fazer presente, venha morar no meu coração e transforma, Senhor, me dê a oportunidade de viver de viver uma nova vida em Ti. E escreve, Senhor, o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém.